Ai, meu Deus! Dragon Ball tá voltando! Só eu sei o que aconteceu na minha vida, tá ligado? Eu sofri pra caralho pra estar aqui, mano. Opa, pessoal, Vicezinho aqui pra mais um vídeo no canal. E cara, eu resolvo tirar umas férias de 1 a 2 meses. E simplesmente tudo acontece. Sagamore anunciada finalmente, depois de simplesmente 8 anos sem bosta nenhuma, cara. Ai, eu vou chorar. Porque desde 2018 a gente só teve 2 filmes e aquela aberração chamada Daiki, né? Todo mundo concorda que tem os seus momentos, mas puta que pariu. Vai, pega! Não, sai! Quem é que come inseto? Deixa de frescura! Você devorava insetos sem problema algum. Eu tô mais sofisticado hoje em dia. Com sua rola, você pulava! Um novo jogo que parece um remake ou barra reboot de Dragon Ball Online, que no começo eu nem tava tão ligando pra isso, mas depois eu parei pra pensar que eu teria a oportunidade de poder jogar o Dragon Ball Online, entre aspas, da época, porque eu não consegui jogar na época, então eu poderia ter essa experiência. E aí eu comecei até que ficar bem animado. Vice do Futuro tá lendo o roteiro aqui pra falar que também alguma Bandai de algum país fez a cagada de botar uma playlist do Dragon Ball Age 1000 e simplesmente botou Dragon Ball Xenoverse 3. Eu tenho certeza que o Time Nest gozou horrores nessa hora. E cara, pra terminar a cereja do bolo de tanta coisa boa, a gente teve um mangá? A gente teve um novo filme anunciado? Não. A gente vai ter o remake. Quer dizer, o sabor remake, porque remake a gente força muita parada. Acontece, né? Porra, a Toei tá precisando de dinheiro, coitado. Pai tá precisando de 50 conto. Bom, mas antes de irmos para o vídeo, quem aí estava com saudade do Vicezinho? As férias do homem que finalmente acabou, porque se Dragon Ball tá voltando, nada justo do canal voltar também, né? Então, comenta bastante aqui nesse vídeo pra ajudar ele, hypa ele, que isso ajuda muito o canal. Como a gente ficou um tempo parado, ele precisa de uma certa ajuda de vocês pro canal poder voltar a ficar orgânico. Então, bora fazer uma Genkidama de hype, comentários e like, porque dessa vez, sendo bem sincero, e pra quem viu aquele último vídeo que tá exclusivo pra membro agora, eu queria muito continuar esse canal, mas eu tive alguns problemas, só que agora eu vou tentar levar ele 100% a sério. Então, deixa seu like, se inscreva no canal que isso me ajuda bastante, dá uma passada no canal de React, que sai vídeo todo dia lá, pegue sua pipoca e vamos lá. Bom, galerinha, quando saiu esse grande anúncio, no dia, infelizmente, eu tava viajando e não consegui trazer uma live ou um vídeo especial pra vocês comentando sobre o assunto. E já que todo mundo já tinha feito o seu vídeo, tipo, ai meu Deus, Dragon Ball tá voltando, eu falei, não vou fazer um vídeo genérico. Então eu pensei no seguinte, além de eu falar o que eu achei sobre essas novidades, vou falar também o porquê que a gente vai ter esse remake. Porque, né, pra quem não sabe, o Dragon Ball Super foi tão bosta, tão inútil, tão incompetente, merda líquida, que a gente precisou de um remake antes do clássico, antes do Z. Eu acho isso daqui muito engraçado. E assim, outra coisa que eu acho engraçado é como fã de Dragon Ball consegue ser mais confuso e hipócrita do que uma garota confusa. Cara do céu, porque galerinha, se tem um povo que defendia o tal do Dragon Ball Super, era o tal dos fanboys. Cara, já faz anos e anos que eu venho falando que o Super ele tem defeito nisso, tem defeito naquilo, e papapá, a animação é uma bosta, e sempre tinha um comentário de alguém chorando, falando que o Super era perfeito, que o Super conseguia ser melhor que o Z, que a animação nem era tão ruim assim, e que Dragon Ball Super era muito bom, e que quem não gostava era porque era viúvo do Z e não sabia aproveitar a obra. E é bizarro que agora que vai ter o remake, nossa senhora, parece que quem tava cego tá vendo agora. Jesus veio e curou a cegueira, porque agora tá achando defeito no Super a dar com pau. Agora, tipo assim, nossa, realmente como o Super era defeituoso, precisava de um remake. E assim, eu achei isso muito engraçado, tá ligado? Porque agora eu não vejo mais ninguém defendendo o Super original, né? Ninguém reclamando que vai ter um remake. Porque, assim como eu disse no meu outro vídeo sobre a piada chamada remake do Super, eu deixei bem claro que a piada é o fato que Dragon Ball Super ele é tão ruim, que é uma obra que em menos de 10 anos já vai ter um remake. E que isso só vai atrapalhar pra outras produções como o Sagamore vir mais cedo, pra nós que tá canais de YouTube que já começaram a fazer o que tem dentro da casa do Goku. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E cara, por mais que eu já falei muito que eu era muito a favor de um remake do Super, no mínimo eu gostaria que o mangá do Super continuasse. Porque tá devendo faz um tempo já, pô. É complicado. Quem é fã de Dragon Ball, eu falo o fã sincero de Dragon Ball, sabe que a franquia ela foi judiada nesses últimos tempos agora por conta de não ter nenhuma novidade. Enquanto outros animes estão aí bombardeando a internet, tendo novas temporadas, animações belas, a gente não teve nada. A gente chegou no nível do mangá recontar um filme. Você tá entendendo? Não é mais o filme que reconta o mangá, não. Agora é o mangá que reconta o filme. Olha o nível que a gente tava chegando. Então assim, era meio triste e o fator de a gente ter um remake é meio que continuar no atraso. Ah, mas faz coisa... Não é coisa nova, cara.
não é coisa nova. Só que fazer o quê? Vamos ter remake, como eu disse, um sabor remake, porque a ideia da nossa preciosa Toei é fazer um Dragon Ball Super se tivesse saído da forma correta desde o começo da visão dos fãs, e principalmente do nosso querido Akira, buscando algo mais próximo do que ele tinha em mente na época, mas não algo que só é ideias do mangá ou do anime, mas sim uma fusão dos dois mundos, fazendo uma versão definitiva desse, entre aspas, Dragon Ball Super Kai. E antes que venha algum boiolinha falar no comentário, a descrição do arquivo é Dragon Ball Super Kai, aí você briga com a Toei. E que eu particularmente gosto de chamar de versão do diretor, porque não vai ser algo completamente novo, feito do zero, eles vão reutilizar várias coisas, e eu sinto que vai ter muito leigo que vai olhar e vai falar assim, nossa, mas... esse remake, eles estão usando as mesmas coisas do Dragon Ball Super antigo, parem de ser burro. Sendo que desde o começo eles deixaram claro que eles vão mudar só a coloração ali das cenas. E arrumando coisa que não deveria nem ter existido, e eu tô falando de você, Vegeta Moeba, e colocando, assim, alguns conteúdos novos que provavelmente são do mangá, e algumas cenas que não tem nem como ser assistido novamente, que seria a gente ver o inferno visualmente, que é um Goku versus Freeza dourado, ou um Goku Super Saiyajin 3 versus Bills. E essas partes sim vão ser reanimadas. Mas no final do dia, muita coisa vai ser igual o Dragon Ball Super original. E cara, sendo bem sincero, essa pra mim é a melhor ideia possível. E a mais óbvia também que eles poderiam fazer. Porque voltando, como eu disse no meu vídeo da piada do remake, é praticamente impossível eles errarem nesse remake. Porque aí, na moral, se os caras tiverem a capacidade de me errar a quarta vez o Goku conhecendo o Bills, desiste. Toei, aposenta. Você tá igual o Neymar no Santos. Sério, pode desistir de Dragon Ball. Porque na moral, daqui a pouco tá querendo que Jesus desce e escreve o roteiro pra você, né? Quarta vez vocês vão conseguir me errar ainda. Incurável, a burrice dele é incurável. Esse maluco não tem mais conserto. Porque o Super, ele já é uma vergonha por natureza. E aí tu vai conseguir fazer a vergonha ser mais vergonha alheia ainda. E eu falo em todos os sentidos. História, personagens e principalmente a animação horrorosa. Ah, mas vai-se. No Z também tinha animação ruim. E também o torneio do poder melhorou muito. Ah, seu feioso. O fanboy. Assim, o Z tinha muita animação ruim. Concordo. Mas vamos lembrar também que o Z tinha o dobro de quantidade de episódios que o Super. As condições de hoje são muito melhores do que antes, e principalmente a animação sofre de qualidades da época. Agora vamos pegar o momento principal do Goku virando Super Saiyajin 1 contra o Freeza, e agora vamos pegar a cena principal do Goku virando Blue contra o Freeza. Tô comparando praticamente o começo das duas obras, tô sendo justo. E a gente vê o quão o Super ele é inferior. E sobre o Torneio do Poder, todo mundo sabe que é bom, mas de 5 sagas, os caras conseguiram me acertar no máximo 2 a mais pra negativo do que positivo. Se fosse a prova, já repetia de ano. Então assim, Toei, com essa brilhante ideia de voltar ao anime antes do mangá, fazendo praticamente junto com o filme do renascimento do Freeza, fez a pior cagada possível. O filme pro anime tem praticamente um tempo de 2 meses, com o filme lançado em abril e o anime em junho. E para um anime ter uma boa qualidade, eles precisam de 6 a 12 meses de desenvolvimento. E mesmo tendo esse tempo, às vezes dá uma falhada, dependendo da direção do cara. Só olharmos o Jujutsu Kaisen. Tem uma animação muito foda, mas vira e mexe o traço dá a desejar. E agora imagina o Super, tendo no máximo 5 meses estourando. E que eu nem acho que foi isso, sendo bem sincero. E na época, a Toei ainda teve a cara de pau de jogar a culpa a todos os animadores. Mas hoje a gente sabe muito que o prazo foi curto, o orçamento foi baixo, e a Toei tava achando que os caras iam fazer milagre. Impressionante demais. E sendo bem sincero, os caras ainda fizeram milagre, porque dentro de 3 a 4 meses entregaram isso, que é horrível, o Goku vs Bills. Mas lembrar que o Onimusha entregou isso em 8 anos, cara, esses caras já tá no céu, tá ligado? Porque o Onimusha é triste e teve tempo. Mas a gasosa ninguém erra. E cara, a ganância da Toei estragou talvez a obra que poderia ser ao mesmo nível ou chegar perto do que era o Z. E sinceramente, por quê? 2 filmes lançados na época, que foram Batalha dos Deuses e Nascimento de Busha, já tinha provado que Dragon Ball ainda era amado e bem famoso. O que custava voltar com a obra, talvez no final de 2016, começo de 2017, se eles tivessem feito pra poder dar o tempo de animação necessário pros animadores. Porque a intenção que dá, a Toei tava com medo de, sei lá, começar o Dragon Ball Super e o hype ter acabado. Mas, cara, a gente tá falando de Dragon Ball. E talvez se eles tivessem feito tudo isso, a gente estaria falando de completamente outros assuntos e poderia ser outro mundo. A nossa primeira experiência com o Super poderia ser uma coisa mais bizarra do mundo. Ver o Torneio do Poder em 2022 pela primeira vez, com a qualidade, tipo assim, das cenas que tá saindo no Doku agora, cara, seria animal. Mas não, a Toei trata Dragon Ball como se não fosse nada. Como se Dragon Ball não se sustentasse sozinho. E aí, tipo assim, ela usou Dragon Ball cagado por todos esses anos e agora
agora ela preferiu dar atenção. Depois de 10 anos, ela preferiu dar atenção a essa desgraça. Sei lá, a Toei pra mim é tipo aquela mina que deu pra roda inteira e agora tá procurando um homem de verdade. A Toei tá tipo assim, agora eu vou dar valor pro Dragon Ball. Mamei as bolas de todos os outros animes que eu tenho, mas agora o Super tem que ser valorizado. Agora a gente vai ter o Super definitivo. E pra isso, só tivemos que esperar 8 anos. Olha que coisa boa. Pro anime voltar e temos Sagamoro. E o que falar dela? Além de tesão. Tesão absoluto. Finalmente sentiremos a La Essência voltando em Dragon Ball. E como diria meu grande amigo Orgulho Saiyajin, ai que saudade daquela La Essência raiz. Tanta saudade que no YouTube criei um canal no YouTube chamado Orgulho Saiyajin. Quando lançou o Dragon Ball Super sem tripa, sangue e sexo, fiquei mais tristinho sim. Até bati uma punheta pro Goku bombado, musculoso, gostoso, Super Saiyajin Blue. Não tem La Essência, eu gosto de menos ainda. Eu só queria tripas, abusos e homem batendo em mulher. Bom, o lado triste disso é que infelizmente algo novo realmente só pro final de 2027. Ah, mas vai se desinstala a vida. O remake do Super é coisa mais nova assim. Vai ter Goku Black Super Saiyajin animado. Cara, pequeno fanboy. Primeiro, que querendo ou não, o remake não é uma novidade. E animal, ninguém tá falando que o remake vai ser ruim. Bota na sua cabeça. Mas é inegável que se compararmos, sei lá, postar ao vivo agora Goku vs Moro e Vegeta Super Saiyajin 2 vs Black, o Moro vence. Porque existe um fator muito grande que faz o hype do mangá ou Sagamoro ser mais legal que o remake, que é ser algo novo, algo que a gente ainda não viu. E querendo ou não, o remake é uma história que já vimos. O Super não se tornou tão velho o suficiente para termos essa vontade de rever ele com uma nova animação. Por exemplo, como o Z ou o clássico, que sempre tem um debate na internet, o remake dele é muito falado justamente porque a sua animação e muitos momentos de fillers é datado, já passou. E aí que eu te falo, o Super, ao meu ver, não vai ter tantas coisas refeitas. E só pelo fato de, sei lá, eles reutilizaram uns 60, 70% do que já tinha na obra. Tanto que ninguém tá nem aí pra esse começo. O povo comenta, mas é porque vai ter o Goku vs Bills reanimado, mas a história, tudo, ninguém comenta, porque a diferença vai vir lá pra uma saga Black. E até lá, a gente vai ter que reassistir 3 sagas parecidas com o que a gente já viu antes. E agora, voltando mais uma vez ao fator hype, se botarmos um remake do Bills vs Goku Super Saiyajin Deus e do outro lado Goku Super Saiyajin vs Freeza remake, por mais que você fale que não, tenho certeza que o Goku vs Vegeta ganha. Tanto que, sinceridade, esse remake do Super só vai chamar atenção na saga Black, por causa de um raio de Black Super Saiyajin. Renascimento de Freeza vai continuar com a sua história ruim, mas com uma animação boa. A saga do Bills vai se continuar igual praticamente a história original, mudando poucas coisas. E quando eu falo mudando poucas coisas, eu me refiro à animação. Renascimento de Freeza continua com uma história ruim, mas com uma animação boa. O Torneio do Poder eu vejo continuando da mesma forma também, talvez com algumas ceninhas refeitas de animação, e talvez o final refeito pra puxar mais ao mangá. Mas até isso é questionável, pois vazamentos falam que o Blue Kaioken vai continuar da mesma forma que foi no anime. Então é bizarro. E tanto que eu não vejo ninguém comentando do Torneio do Poder, sendo que, tá ligado aquele final foda? Existe a possibilidade daquele final não existir mais e ser o final do mangá, que eu tenho certeza que ninguém vai gostar, porque o final do anime é muito foda. E mais uma coisa que eu vejo preocupante entre os fãs é como tem gente se iludindo e confundindo versão definitiva com remake barra reboot. Eu pretendo fazer um vídeo específico disso, mas dando um exemplo bem rápido, tem gente achando que o remake ele tá sendo feito pra tentar canonizar o Daima e colocar o nível 4 na história. Outros falando que a saga Black vai ter um final refeito do zero, e outros falando que agora o Vegeta vai matar o Freeza. E eu não sei de onde que eles estão tirando isso, porque em nenhum momento, em nenhum vazamento, e nada, nunca foi dito que a intenção desse remake é pra isso, pra refazer um Dragon Ball. Desde o começo é fazer aquilo que o Akira queria, independente se for bom ou ruim, e só pequenas coisas podem ser alteradas, mas algo que mude completamente a história não faz o menor sentido. Exemplo, Renascimento de Freeza é uma bosta por completo? É, mas é uma bosta que o Akira
Akira fez. A Toei não vai deixar de contar o renascimento do Freeza pra, sei lá, fazer uma história do Yamoshi. Então tem pessoas falando assim, o Super Saiyajin Blue, ele não vai ser tão usado no filme Renascimento de Freeza, vai usar o Deus. Se o Akira não viu lógica em usar o Super Saiyajin Deus na época, vai continuar sendo usado o Super Saiyajin Blue. E por mais idiota que pareça explicar isso, tem gente realmente botando fé que a Toei tá fazendo esse remake pra canonizar o Super Saiyajin 4 do Daima. E eu sei, você quer um Super Saiyajin 5 de Ultra Instinto, mas irmão, isso é uma lógica retardada. Não faz o menor sentido. Primeiro que a descrição do Daima já diz, uma obra à parte que o Akira pensou levando os acontecimentos de Dragon Ball Z. Ele nunca quis conectar o Daima com o Super. É tipo eu aqui, que tem o canal Vice Z, e resolvi fazer um canal chamado Vice GT, que é o canal de live. Só porque tem coisas parecidas, não significa que os dois têm a mesma intenção de narrativa, de história, de coisa pro canal. Não é a mesma coisa, por mais que foi feito pela mesma pessoa. Eu fico com vontade de socar uma criança. Fico com vontade de pegar uma criança. Que isso, cara? Calma lá, mano. Calma lá. Ó, primeiramente que isso aqui é IA, tá? Começa aí que é IA. Eu nunca disse isso. E justamente esse remake existe pra Toei arrumar as suas cagadas do passado. E essas cagadas são Dragon Ball Super, não Dragon Ball Daima. Porque alguém teve a brilhante ideia de voltar com a obra antes do mangá. Então não faz o menor sentido eles quererem botar um Super Saiyajin 4 do Daima pra ser molestado pelo Bills e nunca mais aparecer na história. Porque o Super Saiyajin 4 não faz diferença nenhuma pro mangá. E eles só estariam sendo burros mais uma vez. Porque o motivo desse remake existir é pra consertar as cagadas que eles fizeram no mangá, mas botar o Super Saiyajin 4 do Daima no anime vai continuar cagando o mangá, porque não existe essa forma no mangá, entendeu? Então tipo, é até engraçado pensar como o Super é tão desprezível e essa ganância da Toei só não deu tão errado por conta da gente, porque vamos ser sinceros, esse amor por Dragon Ball só voltou no Torneio do Poder. A Black começou a chamar a atenção do público, mas antes disso era só aberração. Mas voltando no final das contas, o hype pelo remake vai mais pelo fato, Toei, estamos passando fome, me dê algo. E aí ela vem, mostra a Sagamoro, que é praticamente uma picanha, bem saborosa, e ela, quando a gente quer chegar pra morder, ela vai falar, calma aí, pai. Primeiro vocês vão experimentar o miojo sabor picanha, que é o remake. E pra quem tá passando fome, dá a impressão que é o banquete, mas na realidade não é. Repetindo, pro famador de aura que só vê 30 segundos do meu vídeo, o remake não é ruim, mas o time é meio preocupante. Já disse que na minha visão, esse remake do Super tinha que ter vindo no lugar do Daima, como presente comemorativo. E o Toyo voltando com o mangá, com uma saga chamada Daima, feita pelo Akira, que se passa depois do Super Hero. Não seria muito mais foda do que o jeito que tá acontecendo tudo? Parece que a forma que Dragon Ball tá voltando ainda parece meio atropelada, porque não se sabe se vai voltar o mangá. Começaram o remake de Dragon Ball Super, mas que eles ainda não terminaram, e os vazamentos falam que eles estão mexendo no roteiro da saga Black ainda, e isso, creio, não, é um pouco preocupante. Ainda mais que as teorias é que é esse ano. É esse ano e metade de 2027 pra fazer esse remake do Super, tipo, terminar ele. E aí, em 2027, no final, ou em 28, Sagamoro. E eu até falo, eu gosto dessa ideia deles reutilizarem muita coisa boa do Super original pra não atrapalhar a Sagamoro e deixar os melhores animadores para a Sagamoro. Que, como eu disse, pra um anime ser bom, é de 6 a 12 meses. E o Moro, no mínimo, vai ter 2 anos. Contando agora. Só que ainda assim, a impressão que esse remake passa pra mim é tipo, a Toei olhando pra gente e falando assim, olha gente, a gente não esqueceu de vocês, hein? Olha só, mas coisa nova lá em 2028, dá uma esperadinha aí. É a impressão que dá isso, tá ligado? E se lembrarmos que o Toyo ainda não deu sinal de vida de nada do mangá, que é muito estranho, vou ser sincero, se até o Torneio do Poder do remake não tiver nada do mangá, a gente já pode começar a rezar, porque alguém talvez possa estar sendo demitido. Complicado. Oramos para que sobre algo para o Beto. Galera, parece que ele tomou no brioco. Bom, mas é praticamente isso a minha opinião sobre tudo. Concorda, discorda? Comenta aí a sua opinião que eu quero saber. Tá animado pro remake? Eu vou ficando por aqui. Comenta um bizarro pra eu saber que vocês ficam até o final. Que Deus abençoe todos vocês e até mais.